Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de licenciatura em matemática, na disciplina de teoria dos números. E hoje nós vamos falar sobre algumas aplicações de indução matemática, não precisamente com as demonstrações, mas a gente vai apenas falar onde ele pode ser utilizado. E aqui a gente vai dar destaque a respeito do fatorial, do número binomial, também da relação de Stifel, binômio de Newton, somatório e produtório. Lembrando que nenhuma dessas eu vou fazer demonstrações, mas apenas colocar para vocês. Vou me ater um pouco ao somatório e o probatório, o produtório, desculpa, pois normalmente não é falado tanto durante as aulas, mas aqui apenas para trazer algo novo para vocês e também para que vocês tenham esse conhecimento a respeito desses assuntos. Com respeito ao fatorial, já foi visto em disciplinas anteriores, que ele chama-se fatorial de um número inteiro não negativo, maior ou igual do que zero, o inteiro que se indica por n fatorial. E é tal que esse fatorial vai ser igual a 1 se o n for 0 ou o n for igual a 1. E ele vai ser o produto de n por n-1, n-2, até vezes 3 vezes 2 vezes 1, se o n for maior ou igual do que 2. Por exemplo, se eu tenho aqui 2 fatorial, isso aqui é igual a quanto? 2 vezes 1. Portanto, qual o resultado que eu posso ter aqui nesse caso aqui? Vou ver se eu boto um pouquinho maior, que ficou um pouco pequeno, né? Então, se eu tenho 2 vezes 1, isso aqui seria igual a quanto? A 2. Se eu tenho 3 fatorial, é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Bom, dando continuidade às nossas aulas, número binomial. Bom, seja n maior do que zero e um k um inteiro de tal forma que esse k está entre 0 e n. Bom, chama-se número binomial de numerador n e classe k, o inteiro que é indicado por nk e tal que nk é igual a n fatorial sobre k fatorial vezes n menos k fatorial. Em alguns momentos, no lugar do k, a gente utiliza o número ou a letra p, mas não há problema nenhum em termos de definição. Bom, com respeito a isso, nós temos os números binomiais complementares, ou seja, são números binomiais que têm o mesmo valor, ou seja, onde ele tem o mesmo numerador e cuja soma das duas classes respectivas é igual ao numerador comum. Ou seja, você tem aqui nk e um np, quando é que eles vão ser iguais? Bom, para que eles sejam iguais, o numerador n tem que ser igual ao numerador do outro número binomial, que também tem que ser n, e o k teria que ser igual a k mais o p teria que ser igual a n. Bom, e dois números complementares, saiba que eles são sempre iguais. Tá? Na relação de Stifel, para todo n pertencente aos naturais diferente de zero, e um certo i pertencente aos naturais que se encontra entre 0 e n, inclusive, tem-se que, se eu pegar ni e somar com o ni mais 1, observe que o denominador, eles são sucessivos, são consecutivos. Portanto, se eu tenho ni mais o seu consecutivo, essa soma vai ser igual a n mais 1 sobre 1 mais 1, ou i mais 1. Portanto, nessa expressão, ela pode ser demonstrada por indução matemática. Faça essa prova. Bom, um lema importante é que para todos os ni naturais diferentes de zero, temos que o i fatorial vezes o número binomial ni é igual a n vezes n menos 1 até n menos i mais 1. Se você observar essa expressão, nada mais é do que a falar que o número binomial ni é dado por n vezes n menos 1 até n menos i mais 1 dividido por i fatorial. Só que essa expressão que está aqui na parte superior, vou dar um destaque aqui, deixa eu só voltar rapidinho. Essa parte superior,
ela pode também ser escrita como sendo n fatorial dividido por n menos 1 fatorial. Portanto, i fatorial vezes o ni, ou número binomial ni, nada mais é do que essa expressão de onde vem que ni fatorial é n fatorial dividido por i fatorial vezes n menos i fatorial. Bom, nesse caso, temos ainda que ni é igual a n menos i, ou seja, eles são complementares. Se você somar i mais n menos i, você vai encontrar um valor igual a n. Portanto, eles são números binomiais complementares, logo eles são iguais. Bom, e o binômio de Newton, seja a e b, números reais, e seja n pertencente aos naturais diferentes de zero, nós temos que a mais b elevado a n é a elevado a n mais n1 vezes a elevado a n menos 1 vezes b, mais n2 vezes a elevado a n menos 2 b2, até o n menos 1 vezes a elevado a b elevado a n menos 1 mais b elevado a n. Lembrando que essas expressões já foram vistas em elementos 2. Bom, somatório. Agora a gente entra nesse ponto que eu acho interessante você prestar bastante atenção, que normalmente a gente não é visto no ensino médio, tá? E quando se chega no ensino superior, normalmente o professor, por considerar que você já tenha visto, já coloca de forma bem mais rápida. Mas vamos aqui trazer a definição de somatório e algumas propriedades. Bom, seja os números n maior do que 1 inteiros, A1, A2, até um certo AN. Para indicar a soma A1 mais A2 mais até o AN, nós vamos indicar por quem? Essa expressão, gente, ó, somatório, começando em i igual a 1 até n, de a i, onde esse i é a variação que ele vai ter entre 1 e até n. Portanto, aqui se lê o quê? O somatório de AI de 1 a n. Somatório de AI de 1 a n. Portanto, se eu quero escrever essa expressão, basta fazer o quê? Isso aqui é igual a quanto? A 1 mais a 2 mais a 3 mais a 4 até o AN. Portanto, nesse somatório de AI, começando do 1 até o n, ele é dado por essa soma que está sendo indicada aqui na parte superior. Algumas propriedades. Somatório de um polinômio. Vamos aqui, você tem somatório de AI mais BI de 1 até n. Se eu quero somar, quero fazer esse somatório dessa soma de polinômios, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu vou simplesmente somar, fazer o somatório individual de cada monômio. Portanto, essa soma desse polinômio, esse somatório desse polinômio, ele é dado pela soma de quem? Pelo somatório de AI mais os somatórios de BI. Demonstração. Bom, primeiro, se eu quero fazer o somatório de AI mais BI de 1 até n, isso aqui é somar o quê? O A1 mais B1. Lembrando, no lugar do i, estou primeiramente substituindo pelo 1. Depois eu vou substituir pelo 2, até substituir pelo n. Portanto, você vai ter a soma de A1 mais B1, mais A2 mais B2, até AN mais BN. Bom, mas eu posso organizar isso aqui, uma vez que eu posso associar esses números. De que forma? Eu vou aqui primeiro eliminar esses parênteses, tá? Eliminou os parênteses, eu vou fazer agora a somatória, onde eu vou juntar A1 mais A2 mais A3 até o AN. Então você tem uma somatória aqui de A1 até AN. E você também tem a mesma coisa, deixa eu dar um destaque, eu posso fazer também a mesma coisa, começando aqui de quanto? De B1 até Bn, tá? Feito isso, você vai observar que aqui eu tenho um somatório de quem? É o somatório de AI de 1 até n. Aqui eu tenho um somatório de BI de 1 até Bn. Portanto, demonstra aquilo que foi colocado no somatório de um polinômio. O próximo somatório é o somatório de uma constante. Neste caso, eu afirmo para você que o somatório de A, que é uma constante, vamos supor 2, de 1 até n, é n vezes A. Ou seja, você está somando n
termos iguais a A. Portanto, na demonstração, bem simples, se eu quero o somatório de A, começando de 1 até N, é A mais A até 1A, quantas vezes? N vezes. Ou seja, se eu pego daqui até aqui, ele vai ser contado quantas vezes? N vezes. Portanto, se aqui é contado N vezes, qual seria essa soma? N vezes A. Bom, o próximo é o somatório de uma variável com uma constante. Vamos supor que você tem essa variável aí, mais uma variável A. Qual é o somatório de 1 até N? É o somatório de AI de 1 até N mais NA. E como é que eu faço isso? Vejamos. Se eu quero esse somatório de AI mais A de 1 até N, é o quê? É A1 mais A, A2 mais A, AN mais A. Vamos aqui eliminar os parênteses, melhor, reorganizar de forma associativa. Eu vou pegar as variáveis A1, A2 até o AN e vou pegar a constante A até A. Só que aqui está sendo contado quantas vezes? N vezes. Eu observo essa primeira parte e já posso lhe afirmar que ela é o somatório de quê? De AI de 1 até N. E aqui você teria o quê? Somatório de A por ele mesmo N vezes. Portanto, o resultado que eu teria é que essa primeira parte é o somatório de AI de 1 até N, mais N vezes A. Bom, temos ainda o somatório do produto de uma constante por uma variável. Quando eu multiplico uma constante pela variável AI de 1 até N, isso aqui é a mesma coisa de multiplicar K vezes o somatório de AI de 1 até N. Portanto, se eu quero fazer essa demonstração, quem vai ser esse somatório? Bom, vai ser K vezes A1 mais K vezes A2 mais K até AN. E note que o K é um fator comum, pois eu posso colocá-lo em evidência. E feito isso, fica K vezes a soma de A1 até AN. Mas essa soma de A1 até AN nada mais é do que o somatório de AI de 1 até N. Portanto, demonstra o que eu quero. E por último, eu vou colocar aqui uma somatória telescópica. Aqui é muito importante na demonstração de expressões matemáticas, principalmente quando envolve recorrência. Portanto, se você quer somatório de AI menos AI mais 1, de 1 até N, o resultado é A1 menos AN mais 1. Aqui está colocado de forma errada, tá? Deveria ser algo minúsculo. Vamos lá. Primeiro, nessa somatória, eu vou substituir os valores de I, começando em 1 até N. Portanto, você tem o quê? A1 menos A2, depois você tem A2 menos A3 e AN menos AN mais 1. Detalhe aqui importante é que se você olhar o A2 aqui e olhar para o termo anterior, A2 menos A2 dá zero. Se eu pego aqui menos A3, mas se eu olhar o próximo termo, começa em A3. Então é A3 menos A3. Da mesma forma, AN menos AN vai embora. Portanto, sobra quem? A1 menos AN mais 1. Portanto, eu volto para a expressão que eu gostaria no início da demonstração. Bom, o produtório, da mesma forma como foi visto no somatório, se eu quero o produtório de AI de 1 até N, basta colocar o produto de A1 vezes A2 até chegar em AN. Portanto, as propriedades que seriam importantes, produtório de um produto, é meio redundante, mas é isso mesmo. Se eu quero o produtório de AI vezes BI, começando de 1 até N, ele seria a mesma coisa aqui. Por favor, vamos fazer essa pequena... Vou tentar aqui fazer um negócio feio, gente. Olha. Vejamos aqui é o produtório. Bom, nesse produtório, o produtório, no caso de A1, AI, BI, é a mesma coisa de fazer o produto dos produtórios, no caso de AI, vezes o produtório de BI. Neste caso, a demonstração seria simples. Se eu quero o produtório de AI e BI de 1 até N, é o que? A1, B1,
A2B2 até AN, BN. Portanto, nós teríamos A1 vezes B1, A2, B2, AN, BN. Só eliminei o parênteses. Mas eu posso reorganizar, colocando de que forma? Você tem aqui A1 até AN, e você teria de B1 até BN. Nesses dois produtórios, o que é que eu poderia aqui nesse caso colocar para vocês? Que nesse produtório, o resultado que a gente vai ter seria quem? Seria o produtório de A1 de 1 até N vezes o produtório de B1, BI de 1 até N. Bom, não acabou ainda. Estamos quase concluindo nossa aula. Mas o que nós temos a partir de agora? Algumas propriedades do produtório. A segunda delas é o produtório de uma constante. Se eu quero o produtório de A de 1 até N, isso aqui o resultado é A elevado a N. Por quê? Se eu pego o produtório de A de 1 até N, isso aqui é A vezes A, quantas vezes? N vezes. Se isso aqui é um produtório N vezes, o que é que eu posso concluir? Que A vezes A por ele mesmo, N vezes, isso aqui é conservar a base A e elevar a quem? A quantidade de vezes que ela apareceu. Nesse caso, N vezes. Portanto, o produtório é A elevado a N. E o produtório de um produto de uma constante por uma variável. Isso aqui, essa constante vai ficar elevada a N, multiplicado pelo produtório de AI elevado de 1 até N. Portanto, quem seria esse produtório? É K vezes A1, vezes K vezes A2, K vezes AN. Você observa que o K, ele está multiplicando todos os termos, eu posso colocar eles todos juntinhos aqui, ó. Colocar essa parte de K como sendo um único produto. E ficaria K vezes K vezes K, N vezes A1, A2 até o AN. Só que K por ele mesmo, N vezes, a gente viu pela propriedade anterior que isso aqui é K elevado a N vezes o produtório de AI de 1 até N, que é o que a gente queria demonstrar. Bom, feito isso, eu poderia estar dando continuidade aqui às nossas aulas, mas aqui eu deixo para vocês fazerem a pesquisa e lembrar que você tem um binômio de Newton, onde 1 mais x elevado a n, o seu desenvolvimento é a zero, mais A1x mais A2x ao quadrado, até a nx elevado a n. E os casos em que os coeficientes dos termos independentes de x e do termo em x elevado a n no desenvolvimento são respectivamente 1, n e 1, isso aqui você vai concluir que o n0, o n1 e o nn são o n0 e o nn é igual a 1 e o n1 é igual a n. Demonstra. E a última seria as propriedades do triângulo Pascal, que eu vou apenas colocar aqui, mas deixo você à vontade para ir atrás e ver se isso é verdadeiro. E ainda pode até fazer demonstrações usando indução matemática. Fico aqui na nossa aula. Até a próxima. Dê o seu like lá no nosso canal. Se você não está inscrito ainda, se inscreva.